Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de Geografia. Geografia, professor Júlio, Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação, Caminho para Vencer. Sociedade e culturas em tempos globais. Estamos vivendo na era da globalização, né? E essa globalização eu tenho que entender que é um mundo ligado, né? Todo ao mesmo tempo, né? Informação, economia, política, enfim, o mundo geopolítico mundial, tudo ligado com muita rapidez, né? E sabemos que esses países são diferentes, né? Em questão cultural, em questão religiosa, em questão étnica. Como se faz, como se dá essas múltiplas faces, né, no mundo globalizado? Como é que se dá essa interação, se é possível se interagir? Nós, consumidores do mundo globalizado, a gente quer produtos cada vez mais sofisticados, não é verdade? Né? Quanto mais tecnológico, melhor. Né? As pessoas falam que no mundo moderno é difícil viver. Difícil o quê? Né? Onde está a dificuldade? Tenho máquina para lavar, tenho máquina para secar, tenho máquina para lavar louça, tenho, né, máquina para esquentar comida. Então, né, muito fácil viver na sociedade moderna. Né? A única dificuldade é, né, que para eu ter esses produtos sofisticados eu tenho que ter renda, ou seja, dinheiro para comprar. Né? Principalmente nós que vivemos no mundo capitalista, a gente precisa de tudo. Né? Para adquirir nossos bens, precisamos de dinheiro. Né? Se o temos, então fica fácil viver. Né? Aqui eu tenho um exemplo de inúmeras multinacionais que existem no mundo afora. Né? No mundo globalizado, elas estão em todos os lugares. Algumas bastante conhecidas, né? BMW, Hering, a Nike, a Vivo, a 3M, a Volkswagen, né? Pepsi, GE, a Unilever, Shell, Bang, a Bic, Carrefour, CNN, Black Decker, Arno, uma das mais conhecidas que é a Coca-Cola, né? Adidas. E as pessoas, nós infelizmente queremos esses produtos, né? Porque eles são oferecidos para nós a todo momento, né? Porque hoje no mundo globalizado se trabalha muito com a questão de telemarketing ou marketing digital, né? Você vai fazer uma pesquisa na internet e está te oferecendo produtos a todo momento, né? Abre um link ali, né? Essas empresas trabalham com o processo de linkagem, né, dos seus produtos, né? A televisão é mais fácil, que é propaganda direta, né? Na internet ela é indireta, porque você não pede essas propagandas, ela vem ao seu encontro, né? A gente quer consumir, né? Nós somos consumistas de uma forma assustadora, né? A gente consome aquilo que precisa como consumidores, né? E o que não precisamos também através da questão do consumismo, que é muito incentivada e motivada pelo mundo capitalista, né? Pela sociedade global. Temos produtos muito sofisticados, né? Mas tem produtos sofisticados que eles têm pouca durabilidade, né? A obsolescência programada que eles falam, né? São produtos sofisticados de última tecnologia que, né, pouco tempo de uso não tem como mais, né? Que ele fica obsoleto, né? O que é um produto obsoleto? Antigo, né? Quem quer um celular tijolão hoje, aquele primeiro que saiu, não quer mais, né? Quer os fininhos, altamente tecnológicos, né? E se você viu os aparelhos celulares, né, os smartphones, os iPhones da vida aí, né? Não sei qual o último que foi lançamento. Eles, cada dia faz menos, eles exercem menos a função que eles foram criados, que é fazer ligação, né? Quase não usa mais para fazer ligação, tá? Essas redes sociais aí, como o Facebook, o WhatsApp principalmente, né? Estão fazendo muitas empresas de telecomunicação, de telefonia quebrar, né? Vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês hoje, né, terceiro ano, vocês já têm que estar, né, passar a ter uma habilidade maior aí com a questão de, né, trabalhar com artigo com vocês. O artigo é um texto que foi escrito por alguém, né, baseado em dados, baseado em autores, né. Esse artigo de hoje é o desafio das diferenças. Ele foi escrito por Regina Helena Alves da Silva, professora do Departamento de História e diretora do Centro Cultural da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.
Urbana e globalizada, a contemporaneidade defronta-se com permanente interseção cultural. Questão cultural. O mundo globalizado hoje, estamos perdendo a questão da cultura, né? A gente quer copiar muito a cultura de países aí que são ricos, né? Cultura americana, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê os brasileiros vestindo camiseta com bandeira americana, né? Cadê o patriotismo? Cadê a questão cultural? Está se perdendo cada vez mais. Vamos ler e tá falando a respeito. Grandes debates marcam hoje o campo da ciência, e mais particularmente o das ciências humanas e sociais. O desenvolvimento tecnológico, as novas tecnologias e seus significados éticos e sociais. A tecnologia, ela domina, ela está dominando, né? Sem sombra de dúvida nenhuma. Imagine, né? Eu não nasci na época da seção da geração Y. A minha geração não nasceu com essa questão da tecnologia, nem conhecíamos isso aí, né? Nem sabia o que era isso. Agora vocês não, vocês nasceram na era da tecnologia já, né? E vocês, para nós, até para nós que a gente nasceu em outra era, outra geração, ficar sem essa tecnologia hoje é possível, tá? Então temos que adaptar essas novas tecnologias à vivência, né? À vivência social, ao trabalho, à escola, né? Tem muitos alunos que falam, professor, antigamente podia usar o celular, agora não tem que usar o celular todo dia, né? É o momento. O momento é esse, né? Esse processo de usar o celular aí na escola, ele veio para ficar, né? Tem até uma tendência chamada ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Vocês, alunos, vão para a escola uma semana e fica outra semana em casa, né? Assistindo às aulas online, né? É um rodízio, na verdade, é um rodízio, né? Para o atendimento aos alunos. No Brasil, esse ensino híbrido já existe em algumas escolas há vários anos. A globalização da economia e da cultura e as intersecções global-local, com o reaparecimento dos grupos éticos, fortalecimento do fundamentalismo de várias ordens, a organização e a luta de minorias oprimidas. Hoje existe muito aquela questão, né? Eu tenho aula de sociologia com vocês sobre a questão social, né? O ser humano ele é imprescindível no mundo globalizado, né? Tanto como produtores como consumidores, né? Somos essenciais nesse processo. A diluição das fronteiras, a reconfiguração dos grupos de pertencimento e sentimentos identitários, tá? Porque hoje, né, o mundo está ligado muito rápido, né? Eu quero ir nos Estados Unidos, eu pego um voo internacional, né? Rapidinho eu estou lá, depois eu volto, né? Essas ligações culturais aí, elas sempre estão cada vez mais intensificadas, tá? A homogeneização e a instantaneidade da informação concomitante à proliferação das formas comunicativas. A comunicação hoje está muito fácil, né? Só que informações falsas tem demais também. Então a comunicação hoje, né? Vocês têm um campo de aprendizagem hoje fora do comum em casa, né? Sua internet que está aí ligada, você tem ligação com as bibliotecas mais importantes do planeta, né? Você pode fazer intercâmbio cultural via internet, então é um mecanismo de excelência. A individualização da sociedade e a personalização dos interesses, aliadas à busca das vivências grupais e à reativação dos laços comunitários. A pressentificação da temporalidade contemporânea e o obscurecimento da ideia de futuro são temáticas que, acolhendo contradições e marcando a diversidade desafiadora do contemporâneo, instigam o trabalho do conhecimento. Então, nesse mundo global hoje, o conhecimento ele é imprescindível. Não tem como você se interagir, participar de uma sociedade moderna, globalizada, sem ter conhecimento, né? Senão você vai ficar para trás, né? Vocês não, nós vamos ficar para trás, né? Se a gente não intensificar o processo de conhecimento,
né? Por exemplo, nós tivemos que rebolar, vamos falar no sentido mais chulo, rebolar para poder dar aula para vocês, chegar até vocês, né? Com confiabilidade, né? A gente imagina que dar aula online é a coisa mais fácil do mundo, né? Não é. É difícil. Eu estou aqui agora, gravando essa aula, eu estou conversando comigo mesmo, né? A câmera está ligada aqui, eu estou olhando para mim mesmo, tá? Então é uma forma mais assim, né? Vamos dizer assim, mais fria de conhecimento. Mas esse conhecimento ele é alcançado através dessas aulas online, sim, através das mídias, né? E muito, né? Porque nós seres humanos somos inerentes ao aprendizado, a gente aprende tudo aquilo que a gente convive. A globalização, os avanços tecnológicos e seus efeitos sobre o trabalho, a constituição da sociedade informal, a ocidentalização da cultura e a superexposição da mídia são processos contemporâneos que produzem mudanças nos modos de estar e sentir juntos, desarticulam formas tradicionais de coesão e modificam o modelo de sociabilidade. A questão de socialização hoje está completamente diferente, né? Eu que sou mais velho, como falei anteriormente, a questão de redes sociais, imagino que isso não é rede social, é antissocial, porque, né, eu estou de cá com o aparelho, você está daí, né? Então, cada momento é um momento. A diversidade marca territorialmente nosso espaço de viver a partir de formas de vida específicas, que se refletem em padrões de comportamento diversos e às vezes em tensões e conflitos. A maior questão de conflito hoje no mundo globalizado ele ocorre por questões econômicas, né, questões religiosas. Conversei com vocês nas aulas passadas, tem algumas religiões que são bastante ferrenhas, né? Que elas não dão muita trégua, né, para essas questões aí de socialização, de questão cultural, né? Elas têm uma questão cultural, defende ela e não aceita outra cultura entrar no meio. Então há conflitos nessa questão, principalmente religiosa. A gestão dessas tensões e a construção da convivência com respeito à diferença são alguns dos desafios mais importantes que todas as sociedades enfrentaram ou têm enfrentado. A expressão da diversidade cultural, das tensões daí advindas, da riqueza de possibilidades contidas nessa diversidade ocorre preferencialmente nas cidades. Porque a cidade tem um convívio maior, né? As cidades crescem e a população mundial se concentra cada vez mais nas zonas urbanas. Por quê? As áreas urbanas sempre foi área de atração da população, né? A partir do momento que a modernização chegou no campo, onde houve o desemprego estrutural, que foi o trabalho de homem por máquina, aquelas pessoas que não tinham mais vaga de trabalho no campo vieram para a cidade, né? Ocasionou um processo de inchaço dessas cidades. As cidades se convertem no principal lugar de diversidade cultural, dos contatos e da criatividade cultural. Mas essa diversidade implica um desafio: encontrar os meios institucionais capazes de garantir a interculturalidade, principalmente nos termos atuais, com o espírito de paz e democracia, né? Aí tá, né? A diversidade cultural e religiosa nas cidades é muito grande, né? Você tem um número considerável de igrejas, cada um tem seus dogmas, né? Sua pretensão religiosa, segue né? Então, aí fazer isso, né, nesse mundo globalizado, dentro de um espírito de paz e democracia, muitas das vezes fica complicado ou impossível. Nesse contexto, as cidades aparecem como imensos caleidoscópios de padrões, valores culturais, línguas e dialetos, religiões e seitas, etnias e raças, muitos distintos de ser passam a concentrar-se a conviver em um único lugar. Tem que dar um jeito de conviver, né, pacificamente. Os tempos atuais produzem simultaneamente o desenvolvimento de uma cultura de massa por intermédio dos meios de comunicação e florescimento das chamadas culturas locais. Esses dois elementos da transformação cultural encontram um lugar privilegiado nas cidades, onde formam parte de um processo amplo de construção de identidades. As cidades são um espaço de diversidade, do encontro com o estrangeiro, do reconhecimento da distinção entre o eu e os outros. A tendência da globalização, um mundo uno, interconectado, interdependente, supõe simultaneamente e como parte de um mesmo processo,
a reafirmação da diversidade cultural e das identidades locais e nacionais, e religiosas também. Hoje temos uma profunda mudança na compreensão do que entendemos por diversidade. Até há algum tempo, diversidade cultural era entendida como heterogeneidade radical entre culturas, cada uma delas enraizada em um território específico, dotada de um centro e de fronteiras nítidas. Qualquer relação entre outra cultura se dava como estranha e estrangeira, e concomitantemente perturbação e ameaça em si mesma, para a identidade própria. Então, em tempos anteriores, essas culturas elas não se entrelaçavam, né? Não tinha abertura para uma cultura entrar na outra, né? Mas agora, com o mundo globalizado, está tendo uma revisão desse processo de identidade cultural. O avanço tecnológico dos transportes e da comunicação borrou o tempo e o espaço, derrubando as barreiras que rodeavam as culturas. O processo de globalização a que agora vivemos, no entanto, é, ao mesmo tempo, um momento de potencialização da diferença e da exposição constante de cada cultura às outras, de minha identidade àquela do outro. Então, dentro desse processo, reaparece a noção de fronteira. Dentro da cidade, à medida que a multiplicação de identidades está ligada à multiplicidade de territórios, às desigualdades sociais e à distinta capacidade de acesso a serviços. Ao mesmo tempo, surge um futuro delineado por forças econômicas, tecnológicas e ecológicas, que exigem integração e uniformização e engendram comportamentos idênticos em toda parte, moldados por um padrão urbano e cosmopolita. Então a cidade ela tem esse processo de interação, precisa ter, né? Isso passa a exigir um permanente exercício de reconhecimento daquilo que constitui a diferença dos outros, como enriquecimento potencial de nossa cultura, e uma exigência de respeito àquilo que, no outro, em sua diferença, há de intransferível, não tangível, inclusive incomunicável. A cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber, que tem levantado algumas questões. Quem há de garantir o vigor do debate e o diálogo público que condicionam a criatividade coletiva e a vitalidade cultural? Como combinar a universalidade dos direitos com o reconhecimento dos interesses sociais e os valores culturais particulares? Como pensar os direitos culturais e a preservação e consolidação da diversidade cultural como parte inseparável da consolidação dos direitos políticos, econômicos e humanos, e também religiosos, né? Responder a essas questões requer um olhar multifacetado, uma perspectiva que não apenas promova a união de fronteiras do conhecimento, mas que seja capaz de articular o rompimento dessas fronteiras e ampliá-las, propiciando o diálogo. Então, no mundo globalizado, há necessidade de haver essa inter-relação, tá, entre questões culturais, étnicas, econômicas e religiosas, né? Porém, como já levantei a hipótese antes, há ainda muitos entraves aí, né? Porque alguns modos sociais ainda de algumas sociedades são bastante rígidos, né? Mas precisa de uma abertura. Então, pessoal, por hoje é isso e até a próxima. Um abraço.